Eu quero ler 2 textos com vocês e depois a gente vai conversar um pouco e vamos voltar ao texto para a gente entender como ele se aplica para a gente. O primeiro é Efésios 4, de 11 a 13, e o segundo é Hebreus 5, de 11 até 6, capítulo 6, verso 3. Então, vou ler primeiro Efésios 4, de 11 a 13. Diz assim, vocês podem acompanhar lá no telão. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, só para a gente ir entendendo, ele quem? Quem é que concedeu uns para apóstolos, outros? Quem? Jesus. Então ele, quando olha para a igreja, ele separa a gente em algumas funções. Então vamos lá, vou ler de novo. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Para que ele fez isso? Verso 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo da igreja. Deus nos divide em áreas diferentes de trabalho para que a igreja seja edificada. Para que a gente precisa ansiar essa edificação, esse aperfeiçoamento? Porque a gente tem um alvo. O verso 13 vai dizer: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O que Deus espera de nós? Que a gente cresça até ser como Cristo. Essa é a nossa caminhada. Essa é a sua caminhada. Nosso caminho como cristão precisa seguir subindo degraus ou numa ladeira até que a gente chegue. É óbvio que nessa vida a gente não vai chegar lá, mas a gente caminha para. Só que em Hebreus capítulo 5, verso 11, o choque do autor é de perceber que a igreja que se encontrava naquela localidade tinha parado. Tinha se estagnado. Olha o que o texto vai dizer. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornais como necessitados de leite e não de alimento sólido. A pessoa já estava há muito tempo na igreja e por esse tempo ela já deveria ser mestre. E Paulo está falando, olha, porque você está se tornando tardio em ouvir, porque você não quer ouvir, você quer deixar para depois as coisas que você precisa ouvir e aplicar na sua vida hoje, você precisa de leite. Só para a gente fazer uma imagem mental, imagina nós já crescidos, não tem nenhum bebê aqui, o menorzinho acho que é o Arthur, né? Mas até ele já está saindo dessa fase. Imagina todos nós nos alimentando só de leite. Almoço, janta, café da manhã, lanche, só leite. É no mínimo esquisito, para dizer o mínimo, né? Ora, verso 13, capítulo 5 de Hebreus. Todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Quando você começa a amadurecer e crescer em Cristo, você começa a discernir o que é bom e o que é mal. Lembra que a gente falou sobre o discípulo? O pecado entrou no mundo e destruiu a nossa capacidade de entender o que é bom ou mal. A gente quer o que é bom para mim. E nem sempre isso é bom de fato para mim, muito menos para os outros. Quando você cresce em Cristo, você começa a discernir. Verso 1 do capítulo 6. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base de arrependimento de obras mortas e da fé em Deus,
o ensino de batismo, de imposição de mãos, de ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Deixe seu texto aí, a gente vai voltar nele, mas primeiro a gente tem que situar onde a gente se encaixa nisso, porque a gente tem a tendência a exagerar de um extremo ou de outro. Fazendo uma recapitulação bem rápida, a gente está acompanhando o livro Discípulo, a gente já percorreu a metade dele, 10 capítulos, e agora a gente está entrando na segunda parte. A partir de agora, cada domingo vão ser 2 capítulos. Hoje a gente está no 11 e no 12. A gente falou muito sobre o reino mês passado, e não sei se você conseguiu entender plenamente ou assimilar as coisas que a gente falou. Por isso eu quero fazer essa recapitulação, que é importante. Primeira coisa que a gente viu no primeiro domingo foi o evangelho do reino. O discípulo é aquele que entende. Eu confesso que eu me surpreendi com isso. E a gente viu vários textos bíblicos. O discípulo é aquele que entende que o evangelho do reino é definido a partir do princípio que Jesus é o Senhor. Ou seja, ele te chama a obediência. A gente pensa no evangelho como salvação. A gente pensa no evangelho como aquele que vem mudar a nossa vida nos dando coisas. Mas basicamente a Bíblia vai falar do evangelho como apresentando que você agora não está entregue ao império das trevas. Você tem um Senhor que é bom. E você é convidado a abandonar o serviço, a Você deixa de se submeter ao reino das trevas para se submeter ao reino dos céus. Segundo domingo a gente viu a vida no reino, que ela consiste simplesmente nisso, em obedecer. Quando eu não obedeço, eu não vivo no reino, ponto. Viver no reino de Deus significa aprender a obedecer o que Deus fala comigo. Se eu obedeço a mim mesmo, eu estou vivendo o reino das trevas. É isso que ele faz. Lembra a figura que a gente trouxe? Você está num transatlântico e o transatlântico vai afundar. E o capitão, que o transatlântico, é o reino das trevas, fala assim, cara, está liberado. Pode comer o que quiser, pode fazer o que quiser. Mas óbvio, o navio está afundando. A definição do reino das trevas é a liberdade egoísta. Você faz o que você quiser. Terceiro domingo, a gente viu que quando você começa a entender, obedecer a Deus, você vai viver a partir de um princípio, que é o amor. Deus chamou de tal maneira que deu seu Filho único para que morresse por você, e você passa a viver pelos outros. A sua vida já não é mais o centro da sua vida, o centro das suas ações, do seu pensamento. Você passa a olhar para o outro, a ceder espaço para o outro, ceder tempo, atenção. E todas essas coisas vão impactando você, porque você vai obedecendo, vai vivendo o amor, e você começa a ver Deus agindo, real. Ele não é só uma ideia, não é só o gênio que aparece quando as coisas estão ruins. Ele é real, um amigo, um companheiro que caminha com você, e você fica maravilhado com o rei. Um rei que reina, um rei que te conduz. A partir de hoje, a gente entra na segunda parte, lembrando que ser discípulo é viver um cristianismo que muda a maneira como a gente se envolve uns com os outros. Então, tudo que a gente vai falar agora, a partir desse domingo, tem a ver com a maneira como você vive esse cristianismo como igreja. Como é que você define a sua relação com outros? E hoje a gente vai falar sobre o discípulo. São aqueles que crescem. O discípulo não pode ficar estagnado. Nós somos discípulos que crescem. E por mais estranho que pareça, ou deveria parecer, vemos nas igrejas hoje, no cristianismo em geral, um grande número de pessoas que se dizem cristãs, mas estagnaram na fé. Elas são as mesmas ano após ano. Os pecados são os mesmos. Nada é mudado, nada se move. Seguir Jesus é ser seu discípulo. É segui-lo e ver a cada reação, a cada obediência, você amadurecer. Você subir degraus. Um discípulo jamais satisfará em ficar onde está. Jesus nos chama a seguir em frente.
Você entendeu o que é ser discípulo? Quando você começa a viver essa definição, você já não se entrega a ideias erradas que fazem você parar. O discípulo é um aprendiz que segue o seu mestre. Se discípulo é mesmo que seguir a Jesus, se eu entendo que eu não tenho mais a capacidade por causa do pecado de julgar o que é bom ou mal, e eu vou sempre buscar o que é bom para mim de maneira egoísta, seguir a Jesus vai me garantir fazer o que é bom, estar no melhor lugar, viver as melhores coisas. Eu preciso trazer isso para a prática. Eu preciso ansiar ser transformado todos os dias e entender que essa transformação acontece a partir da obediência. Bom, só para a gente localizar, o texto fala um pouco da experiência do Juan Carlos Ortiz, não tem César, de como ele começou a enxergar a sua igreja. Se eu te perguntasse hoje, você julgar a si mesmo, você se acha alguém maduro? Não precisa responder não, só pensa. Você sabe que eu comecei a fazer e a ver outros adultos fazendo testes de maturidade emocional. Via de regra, os mais maduros estão ali, saindo da infância e indo para a adolescência. Via de regra. Mas a gente se acha maduro. E eu comecei a perceber, de maneira simples, como o nosso estado normal em sociedade, ele é imaturo. A gente fica chateado com o outro porque não fez o que a gente queria. E a gente deixa de falar. A gente deixa de ser amigo porque ele postou alguma coisa que eu não concordava. Isso é imaturidade. A gente age como criança sem perceber. É muito, muito fácil, quando você começa a colocar as coisas em perspectiva, de perceber o quanto nós somos imaturos emocionalmente. O quanto a gente tem dificuldade de caminhar juntos. Por isso que esse modelo de igreja, como auditório, você senta e vai embora, é tão legal. Você não tem que lidar com a imaturidade do outro, não tem que enxergar a sua imaturidade. Mas aí você quebra o princípio fundamental da igreja, que é a comunidade. O Juan Ortiz, ele começou a se incomodar quando ele foi confrontado com essa verdade. Ele fala com orgulho que a igreja dele, quando ele chegou, tinha 184 membros, e ele deu um salto para 600 membros, e ele achava aquilo um sucesso. A igreja era demais. Ele descreve isso no grupo, o quanto os grupos e departamentos da igreja eram ativos, faziam eventos, eles tinham um trabalho especial com visitantes e não crentes, ao ponto da denominação dele e pessoas até de fora do país se encantarem com o trabalho dele, chamarem ele para dar palestras. Só que, apesar de todo o sucesso, toda a fama, ele começou a se incomodar com uma coisa. Tudo parecia estar bem, mas quem é pastor sabe disso, tudo parece delicado demais. E ele diz isso no livro dele, tudo ficaria bem, tudo funciona perfeitamente bem, a roda gira perfeitamente, desde que ele trabalhe 24 horas por dia. Desde que o tempo todo ele esteja entregando a vida dele para que aquilo aconteça, ligando para as pessoas, acionando o tempo todo as pessoas para virem à igreja, para se envolverem, para se responsabilizarem. Quando ele parava de fazer isso, ele tirava férias ou saía, a igreja começava a cair. Porque tudo girava ao redor dele. E para a gente isso é normal. Mas não deveria. Porque tudo deveria girar em torno de Cristo. A gente se acostumou com esse modelo. Ele se incomodou de tal maneira que ele tirou um tempo para orar. E o Espírito Santo foi claro para ele em dizer que ele operava como uma empresa. Que ele tinha bons mecanismos, tudo funcionava bem sem Deus. Precisava do Deus pastor. Mas se tirasse o pastor, ninguém se importava se Deus estava ali ou não. As coisas tinham que encaixar. Eu lembrei de uma citação sobre a vida de Abraham Lincoln,
Está lá no livro Peneirado, do Wayne Cordeiro e do Francis Chan. Alguns gostam aí dele. É um livro mais atual. E ele diz o seguinte, que Abraham Lincoln era um cristão consagrado, mas ele era um orador sensacional. E diz que sempre quando ele ia fazer um discurso, ele fazia uma oração corajosa. Como é que a gente normalmente ora? E eu orava assim, agora estou tentando ter coragem para mudar e imitar Abraham Lincoln. A gente ora assim, Senhor, em nome de Jesus, esteja presente, não deixa que eu faça isso sozinho. Mas Abraham Lincoln não fazia essa oração. Ele orava assim. A gente normalmente ora assim, ó, Deus, sem o Senhor eu vou fracassar. Esteja presente. Abraham Lincoln orava exatamente dessa maneira. Ele escreve no diário dele. Deus, sem ti preciso fracassar. Deus, sem ti eu preciso fracassar. Sabe por quê? Porque muitas coisas na nossa vida dão certo pela nossa habilidade. Só que quando as coisas dão certo pela nossa habilidade, a cada dia vão exigir mais da nossa habilidade. E a cada dia a gente vai se entregar mais a manter esse sucesso. Essas coisas funcionando, ao ponto da gente deixar Deus sentado no banquinho e falar, Deus, espera aí. Porque se eu der atenção para você, vai me atrapalhar. E aí, essa oração, eu acho que a gente precisa ter a coragem de falar, Senhor, se o Senhor não estiver presente, faz com que eu fracasse. Porque a gente associa, isso é natural, o sucesso a Deus. Se uma igreja sai de 180 e vai para 600, Deus está presente. Se eu estou melhorando e aumentando o meu salário, Deus está presente. Se eu estou sendo abençoado e comprando bens novos, um carro novo, Deus está presente. A gente, por causa da teologia da prosperidade, associou Deus ao sucesso profissional, econômico, até emocional. E da mesma maneira, a gente culpa a Deus quando as coisas estão erradas. E briga com Ele. Deus, por que o Senhor não me abençoa? Abençoa lá o irmãozinho. E eu estou aqui. E eu não consegui ainda aquilo que eu tanto quero, porque o nosso alvo deixou de ser Deus. O Wayne Cordeiro, ele conta, num dos livros dele, eu lembrei agora, acho que é sensacional, aconteceu um problema lá na igreja dele, a igreja dele acho que é no Havaí, sei lá, deve ter uns 1000 membros, mega igreja, e eles tiveram que mudar. E eles não... Onde é que você bota 1000 pessoas? Ele bateu um estádio, foi em vários lugares que pudesse comportar um grande número de pessoas e não encontrou. Por fim, sobrou para ele reunir a igreja na praça. Só que o máximo que ele conseguiu de tenda dava, sei lá, para 400 pessoas. 600 iam ficar do lado de fora. Estou falando números não exatos, mas para você entender a proporção. E ele falou assim, cara, lá no Havaí, para quem conhece, é tipo o Nordeste. Do nada tá céu azulzinho, blum, cai a chuva. É instável e chove muito rápido. Ele falou assim, cara, se chover, acabou. Se chover, acabou. Ele acordou de manhã, o que estava acontecendo? Chovendo. Mas ele, como é um homem de fé, ele falou, Senhor, eu vou. E eu sei que o Senhor vai fazer essa chuva parar. E para mostrar que eu tenho fé, não vou levar guarda-chuva. E ele foi. E ele botou já aquele limpa-vidro, né? Já no máximo, e não dava, porque a chuva estava muito intensa. Chegou lá, a chuva ainda piorou. Ele falou, gente, agora? E orando, Senhor, faz a chuva parar, e nada. E aí, no meio do culto, a chuva ainda, quando acabou tudo, abriu o céu azul. Acabou o culto, aquele céu lindo. E ele, com raiva de Deus, falou, Senhor, não é possível. Por quê? Por que o Senhor não abriu o tempo antes? Eu estava reunindo o teu povo. E ele diz que Deus fala o coração dele. Estava mais preocupado com a ausência da chuva do que com a minha presença. E a gente faz a mesma coisa. A gente está mais preocupado em que a nossa vida dê certo do que Deus está presente. A gente precisa se chocar com essas coisas. A gente precisa novamente resgatar a centralidade de Cristo para a minha vida. O quanto Deus é importante para você? Deus falou para o Ortiz que ele não tinha... A igreja dele só tinha inchado. Antes ele tinha 200 bebês e agora ele tinha 600.
mas ninguém estava amadurecendo. Ninguém estava crescendo ao ponto de virar um pai ou um irmão espiritual, a ponto de ensinar outros. As pessoas simplesmente estavam interessadas em chegar e participar do culto e ir embora, e ele estava mantendo a roda girando. Quais são alguns indícios que mostram que a gente é infantil espiritualmente? Ele dá alguns que eu acho interessante para a gente pensar. Por exemplo, as nossas orações giram sempre em torno das mesmas coisas. A gente está sempre orando a partir das mesmas questões. A gente não avança. Quando a gente está sempre brigando, as igrejas e membros têm sempre questões entre si e qualquer coisa entre as pessoas nos incomodam demais. A gente não é capaz de perdoar. A gente quer que as pessoas funcionem a partir do meu padrão. Eu não sou capaz de me adaptar, de entender, de amar aquilo que não é amável, que é diferente. Isso mostra que eu sou infantil. O fato de eu estar mais interessado em receber do que em dar. Como é que é as nossas orações? Senhor, abençoa o meu salário, porque eu quero dar mais. Às vezes a gente ora assim para tentar enganar Deus, né? Você já caiu nessa? Deus, eu vou aumentar o meu dízimo. Você está tentando argumentar com Deus, mas no fundo do teu coração, o teu interesse é ganhar mais, não é dar. O alvo da tua oração não é o se doar. Isso mostra que a gente é infantil. Crianças querem. Adultos têm a capacidade de dar. A falta de trabalhadores e líderes na igreja. Você tem que implorar para que as pessoas atuem, para que as pessoas se envolvam. E principalmente, irmãos, eu acho que o fato da gente não levar ninguém a Cristo, o fato da gente não estar pronto, a gente não olhar para a nossa vida e perceber que ela é uma estrada solo. A gente não é uma comunidade que se apoia. A gente tenta ser, mas no domingo, em alguns momentos. Mas a minha vida, em essência, é isso. A minha agenda, ela tem necessariamente a minha caminhada e a minha entrega a outras pessoas. Para resumir, irmãos, todos são vítimas e culpados ao mesmo tempo. Porque ao mesmo tempo que, por exemplo, a instituição ela vai estabelecendo esse padrão, porque é muito mais fácil atuar sem Deus, porque Deus é imprevisível, eu tenho que segui-lo, eu não sei para onde ele vai. Então eu determino um caminho generalizado e vou embora. De maneira muito semelhante a gente também. A gente está muito acostumado a manter o status quo, a viver aquilo que a gente sempre viveu. E vamos ser sinceros. Ser confrontado com a ideia de que o nosso cristianismo está fora daquilo que é o que Cristo pregou, é muito esquisito. É estranho para a gente. Por mais que em algumas coisas que nos incomodem seja legal a gente falar isso, mas tem a ver também com as coisas que a gente gosta e não quer abrir mão. Para viver de maneira diferente, eu tenho que entender que eu preciso fazer coisas diferentes. Se eu quero ser um cristão mais maduro, um cristão diferenciado, se eu quero crescer, eu não posso ter a mesma vida que eu sempre tive. Algo tem que mudar na maneira como eu vivo. Será que eu tenho a capacidade e a coragem de perguntar, Senhor, o que queres que eu faça? Diante do emprego, dos sonhos, diante da oportunidade que eu ansiava, será que eu estou pronto para falar, Senhor, você quer? Ou eu tenho uma ideia fixa de sucesso e o meu interesse é alcançar o sucesso, seja em qual área for. A verdade, irmãos, é que você não vive o reino com um grande berçário, sem nenhum adulto. Isso é verdade de maneira física e espiritual também. Se você tem um grande hospital com 600 bebês e 2 enfermeiras, você não consegue manter esses bebês vivos. Eles vão morrer. Ou, no mínimo, quando a gente está falando de coisas espirituais, a gente vai estagnar. A igreja não é um lugar onde a gente encontra serviços religiosos. A gente precisa ser a comunidade que caminha em direção a Deus. Na nossa cabeça, a gente pensa a igreja como lugar onde eu vou me recarregar, onde eu vou me animar, onde, de alguma maneira, eu vou encontrar coisas que me agradam.
A gente se acostumou a pensar na igreja dessa maneira, mas a gente precisa mudar isso. Por isso que em Efésios 4,13 diz que nosso objetivo é a estatura de varão perfeito, é ser como Cristo. É para lá que você está caminhando. E por isso a surpresa que a gente leu em Hebreus, do autor fala assim, meu Deus, vocês já deviam ser mestres, vocês ainda estão bebendo leite. Tudo isso me fez pensar um pouquinho sobre a nossa experiência da Casa Verde, para a gente ser pontual e o mais breve possível. Eu estava lembrando o quanto a gente viveu coisa semelhante. É óbvio que eu não sou nenhum Ortiz, mas o quanto esse movimento aconteceu. Eu lembro da Cantina Maciel, essa rua aqui atrás, tá o Mário e a Raquel aqui, estava lembrando o quanto a gente vivia um tempo de escalada. A igreja lotada, eventos com jovens, a cruzada toda conhecia a Casa Verde. E por acaso, meio que sem querer, foram eles que batizaram a gente, porque a gente estava numa Casa Verde. E eles faziam muitos eventos lá. Aonde é que é? Na Casa Verde. É naquela Casa Verde. E a gente falou, pô, legal, verde, casa, um lugar. A gente gostou do nome, pegou. A gente é a Casa Verde. E assim, era toda hora, eventos, evangelismos, as coisas crescendo, mas a tal ponto que a gente falou assim, cara, não dá mais, não cabia mais. A gente teve que ir para o imóvel da Teixeira de Carvalho, porque não cabia mais. Mas assim, eu sentia o preço disso. Todo domingo acabava e o meu corpo estava dolorido. Parecia que eu tinha entrado numa briga por causa de todo o desgaste físico e emocional. E quando a gente só participa, a gente não dá conta do preço que é fazer só a roda girar, só encher de pessoas. E aquilo também me incomodava de maneira muito semelhante. E eu lembro o quanto eu chamava meu carro de gabinete móvel. Gente, a gente percorria quase que o Rio de Janeiro inteiro. A gente ia para bairros que eu nem imaginava, Ilha do Governador e sei lá para onde mais, para levar, trazer, porque eu me sentia tão responsável pelas pessoas e queria vê-las ligadas à igreja. Às vezes Samuel e Sara pequenos iam dormir mais tarde que todo mundo da igreja, porque a gente fazia esse movimento. O quanto isso vai nos desgastando. Porque para mim, eu acho que a Jéssica também, né? A gente entendia que a gente queria manter a pessoa na igreja, e manter a pessoa na igreja era o mesmo que manter a pessoa com Deus. E a gente derramou a nossa vida nisso. Só que eu comecei a ficar incomodado e perceber que as duas coisas não eram as mesmas coisas. Porque as pessoas não mudavam. Porque elas precisavam sempre desse mesmo apoio para ficar de pé. E está errado. Se para a pessoa vir à igreja, para ela ficar minimamente em pé, ela precisa de alguém o tempo todo levantando ela, algo está errado. A gente precisa acordar para essa realidade. A igreja é um lugar onde a gente cresce. Só que a gente se acostumou tanto com um modelo que dá papinha na nossa boca, que a gente foi achando que a igreja que não faz isso é que está errada. Então eu vou procurar uma que faça. Quando eu comecei a ser confrontado com essas verdades, de que eu estava supostamente trabalhando para Deus, mas já não tinha tempo para Deus. Porque, obviamente, isso me fazia tão ocupado que eu não tinha tempo de fazer as pessoas crescerem, ajudá-las a crescerem, aperfeiçoá-las, nem de me fazer crescer. Porque eu já não tinha tempo para Deus, para viver todas essas coisas. Irmãos, eu já era ida ao hospital, ida ao cemitério, ida à delegacia. Você se torna tudo para todo mundo. E o teu carro junto, né? Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. Mas quando eu comecei a perceber que a gente fugiu do rumo, e o rumo era Deus, era conhecê-lo e fazê-lo conhecido, era viver para Ele, eu puxei o freio de mão com o carro a 100 por hora e virei a 90 graus. É claro que o resultado disso não é bonito, porque ninguém puxa o freio de mão num carro acelerado. Foi o que eu fiz, para bem e para mal. Me arrependo de muitas coisas, sei que errei em muitas coisas, mas muitas pessoas acabaram saindo, outras acabaram entrando, mas eu acho que a gente foi começando a pelo menos perceber que coisas estavam erradas, que o caminho era outro.
que viver como todo mundo vive e buscar o sucesso como todo mundo busca nos levava só a chegar no sucesso, estabelecer outra meta e viver para essas metas, como a gente faz. Isso não é vida. Isso não é igreja. Eu sinto que a gente está começando a, de alguma maneira, encontrar o nosso caminho. A gente ainda está muito longe. Mas eu ouvi isso, acho que é uma rima legal, né? Se não salva, não combina com Salvador. Eu não estou aqui para competir com outras igrejas. Eu não estou aqui para oferecer entretenimento ou leite espiritual, mas te ajudar a ser desafiado, a subir mais degraus. Eu acho que a gente vive uma reestruturação, e apesar dos 11 anos que a gente fez mês passado, eu acho que a gente ainda está começando toda essa caminhada. Mas o ponto fundamental que eu entendi, eu anseio que você entenda também, não é uma caminhada para a qual simplesmente eu vou te levar. Você não pode viver essa caminhada como quem vive um cinema 3D, porque ela não vai até você. Se você não levantar e vir, a caminhada não acontece. Se eu não abro mão de coisas, se eu não pago preços na minha vida, se eu não anseio imitar a Cristo e deixar de imitar o mundo, a caminhada não está acontecendo. Para a gente entender o texto, Hebreus 5, no texto um pouquinho anterior, de 7 a 11, o texto vai dizer que Jesus é o autor da nossa salvação, que ele aprendeu sofrendo, aprendeu a ser obediência em meio ao sofrimento. Talvez essa seja a grande mensagem do Evangelho. Não é que a sua vida vai dar tudo certo, mas que apesar de algumas coisas darem errado, você está no caminho certo. Nenhum caminho é 100% de calmaria. Pelo contrário, o caminho de Deus, por valer a pena, ele vai exigir de você luta e entrega o tempo todo. O autor de Hebreus vai nos confrontar, dizendo que a gente também precisa aprender, mesmo que em meio ao sofrimento. Ele diz lá no verso 7, se eu não me engano, a esse respeito do que ele estava falando, temos muitas coisas, verso 11, muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Quais são as coisas que você tem ouvido e você tem deixado de lado? Ele não podia dizer coisas mais profundas à igreja, porque ela simplesmente não queria ouvir. De certa maneira, a gente acaba escolhendo ficar no nível básico da salvação, como crianças em Cristo. Mesmo já tendo passado um tempo considerável, aqueles cristãos ainda eram bebês em Cristo, ainda se alimentavam de coisas básicas. Ainda eram imaturos. Eu creio que aqui a gente tem um meditor. Se a minha vida não serve a outras pessoas, se eu não caminho para frente, algo está errado e eu estou estagnado e eu deixei de seguir a Jesus. O tempo precisa me levar a amadurecer. E eu preciso me incomodar com isso. Eu preciso caminhar em direção ao que Deus tem para mim. Se o tempo todo eu vivo a mesma conversa e preciso o tempo todo de pessoas me ajudando nos mesmos problemas, algo está errado. E aí, às vezes, eu me acho tão maduro. E perceba, irmãos, o autor de Hebreus é duro para a nossa sensibilidade infantil. Porque ele simplesmente diz: eu vou deixar de lado essas coisas básicas. Porque eu estou repetindo elas o tempo todo. Vocês estão ouvindo elas o tempo todo, mas vocês não querem ouvir. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou seguir. Eu só vou voltar se Deus permitir. O que ele está dizendo é que eu não vou nivelar a igreja por baixo. Se eu toda hora ficar falando das mesmas coisas, a igreja não vai crescer. Vocês conseguem entender isso? Mas perceba, quais são as mesmas coisas? Ele vai falar
de coisas que às vezes a gente vai até achar altas demais, né? Profundas demais. O texto diz assim, lá no final, ensino de batismo, imposição de mãos, ressurreição dos mortos, juízo eterno, arrependimento. Qual é o seu leite? Por exemplo, irmãos, eu acho que essa é uma tônica. Quantas vezes eu percebo que a todo momento eu tenho que voltar no mesmo assunto básico de devocional diária. Meu Deus, se eu não consigo estar com o meu Deus todo dia, isso é básico demais. Uma caminhada constante diária, esse é o primeiro passo, é o início. Se toda hora eu volto no mesmo assunto, eu volto, porque eu percebo que tudo começa aqui. Se eu não estou com Deus, eu estou seguindo a mim mesmo. E ele vai falar, olha, só se Deus permitir. Infelizmente, a igreja, em geral, nivelou tudo por baixo. Por isso que se a gente começa um discurso mais sólido, incomoda o nosso ouvido. E aí dá vontade de ouvir coisas que nos agradam. O leite que é sempre tão conhecido pela gente, que é tão familiar e nos ajuda a nos manter num lugar confortável. O cristianismo vai te confrontar. Ele vai te levar a um lugar que não é confortável. Efésios 4, de 11 a 13, ele vai falar, não, olha só, por que você parou? Por que você está se alimentando de leite? Porque você perdeu a perspectiva dessa comunidade da qual você faz parte. Você passou a se preocupar demais com você mesmo, a olhar demais para o seu umbigo, para o que você precisa, do que você quer, como uma criança que abriu o berreiro. Não se importa com mais nada, apenas em ser alimentada daquilo que ela tem fome. Efésios vai dizer que a gente está conectado de tal maneira que nós precisamos um do outro. Que a minha vida sem o outro não é completa. É como se a gente tivesse um quebra-cabeça de 10.000 peças. Se você tira uma só, o seu olhar vai direto para o lugar que está faltando. Não vai? Você não vai olhar que lindo que é o quebra-cabeça, ou quanto ele está bem montado. A sua primeira percepção é que está faltando peça. A igreja é assim. Talvez a gente não perceba, mas como a gente faz a mesma coisa. Talvez muitas coisas tenham acontecido de bom para você hoje. Mas talvez se você percebeu algo fora do lugar, isso te marque mais. Uma peça está faltando. Só que como a gente está no padrão de exigir, de ser consumidor, a gente, em vez de orar por aquela peça que está faltando, de estender a mão, a nossa mente e o nosso coração estão voltados para o sucesso, para o que dá certo, para o que me atende, para o que é cômodo. E aí toda a igreja vira de cabeça para baixo. Quem não está aqui que deveria estar? Quanto isso te incomoda? Talvez no momento de crise que você viva ao longo do seu futuro, você anseie que alguém ligue para você, seja seu amigo, seja o seu suporte. Mas o quanto você foi suporte para a vida de alguém? A gente precisa ter um movimento, é legal que na devocional da semana que a gente está fazendo juntos, a gente acabou discutindo isso, como a gente precisa andar em direção ao centro. Eu preciso quebrar as barreiras que eu construo. Porque nós construímos, a gente não quer ninguém se metendo na nossa vida. A gente não quer ninguém se metendo na nossa vida. A gente quer seguir e fazer os nossos erros voluntários. A gente só quer que as pessoas venham quando a gente precisa de alguma ajuda específica. Só que a gente já manteve a pessoa tanto tempo longe que ela já não se sente segura para vir. E como igreja, a gente precisa também ser mais proativo para derrubar os muros, para ajudar as pessoas nesse movimento, porque a gente perdeu o costume. O que isso tudo significa para a gente de maneira prática? Discípulo que cresce. O que isso muda na minha vida hoje? O que eu penso a partir daqui? Eu espero que isso tenha ficado claro para você.
Ficar parado na fé não é uma opção. Se o que identifica um discípulo é seguir a Cristo, quando você deixa de seguir a Cristo, o que acontece com você? Você deixou de ser discípulo. Não é simples assim? Você realmente está seguindo a Cristo? Talvez a gente há muito tempo tenha se acostumado com a ideia de deixar de ser discípulo. Você perde a sua essência. Você perdeu aquilo que te define, ou deveria te definir. Sabe o que acontece, irmãos? Cria-se um vazio no nosso coração e eu começo a seguir qualquer coisa. Eu começo a seguir qualquer coisa. O sucesso profissional, o modelo de porte físico, buscar certos relacionamentos que sejam referência na minha vida. Todas as coisas começam a ser buscadas para tentar tapar o buraco que só Cristo pode tapar. Eu quero que você perceba isso. E talvez, se você sair daqui entendendo isso, eu vou estar muito feliz. Eu não posso ser cristão e pegar Cristo e botar de lado e falar, Jesus, espera, enquanto eu resolvo a minha vida. Se a gente pudesse resumir tudo isso, eu tenho que crescer. Se eu pego a minha vida e falo assim, Jesus, tem muita coisa, você não cabe aqui. Fica aqui. Depois a gente conversa. Eu sinto as pessoas fazendo isso como pastor. Eu vou tentar. Não dá. Ontem mesmo eu estava conversando com alguém, a pessoa, estou cheio de problema. Cara, deixa eu te ajudar então. Não respondeu mais nada, aquele vazio no zap. A pessoa visualiza. Cara, eu estou aqui para te ajudar. Aí o grilinho. E dói meu coração, porque eu realmente me importo. Por mais que eu queira uma igreja cheia, eu quero muito mais ver discípulos. Porque me incomodou lá atrás? Eu comecei a ver uma igreja cheia, mas casais que não se falavam, brigavam o tempo todo. Pais que queriam os seus filhos longe, porque não aguentavam e não estavam dispostos a assumir. E eu comecei a ver vidas que não tinham a marca de Cristo, mas estavam dentro da igreja. E eu entendi que esse é o meu chamado como pastor, é pastorear, por mais que as pessoas não queiram ser pastoreadas. E eu continuo lutando para invadir a sua vida, porque eu sei que na sociedade hoje, ser pastoreado é uma invasão. A gente só quer que o pastor venha quando ele é convidado. Mas quando ele é convidado, eu já cansei de ter essa experiência, é assim, pastor, só estou te avisando, estou me separando, tá? Já acabou, a gente vai assinar o papel. Quando o problema já está feito, aí chama o pastor. Eu falei do casamento, mas serve para um monte de outras coisas. A gente sabe que está tudo ruim. Por que eu não posso simplesmente deixar Deus? Porque eu vou te dar 2 razões. A primeira razão é que a vida não acalma. A gente continua achando que, olha só, se eu deixar Deus aqui de lado, eu vou resolver meus problemas e quando acalmar eu puxo ele. Eu puxo a igreja, eu puxo o pastor. Cara, você se conhece, eu me conheço. Eu vou arrumar outra coisa. Quando não é uma coisa, é outra, não é? Você só tem a sua vida. Preste atenção nisso. Você não tem outra vida para ser cristão. Você só tem a sua vida. Ou você é cristão com a vida que você tem hoje, porque é a sua vida. Por mais que você queira dizer que isso é momentâneo, não é. É claro que a vida, obviamente que a gente entende que aperta mais e menos em alguns momentos, mas basicamente a nossa vida é o que ela é. E a gente fica só assim. Você já teve esse pensamento? Eu queria ter a vida do pastor, eu queria ter a vida do fulaninho. Se a minha vida fosse assim, eu seria um ótimo cristão. É mentira. Porque a sua vida só é assim por causa das escolhas que você fez. Se você fosse outra pessoa, você ia escolher as coisas que você escolhe hoje e, de novo, a sua vida seria o que é. Gostou? Fui rápido demais para vocês? É que eu repito? A sua vida só é o que é hoje por causa das escolhas que você faz.
E você precisa encarar isso. Jesus tem que estar no centro. Primeiro ele, depois outras coisas. E aí as coisas se encaixam. É fácil? É claro que não é. A gente se acostumou tanto a viver com Jesus sentado no banquinho, na cadeirinha de bebê, no carona, ainda com cinto para ele não se mexer. Só quando eu soltar ele, porque Jesus é essa criança que incomoda. Mais ou menos isso, né? Ele não pode pegar no volante. Então, o primeiro motivo para você não fazer isso é que a vida é cíclica. As dificuldades vão e vêm. Eu preciso aprender a viver o cristianismo a partir da minha vida hoje. E eu preciso parar com esse engano, essa mentira descarada do inferno, de que hoje é aceitável não ter Cristo na minha vida, eu não segui-lo. Mas amanhã eu vou resolver isso. É uma mentira demoníaca. E eu quero usar essa palavra para mexer com você. E a segunda coisa, a gente já falou, é que se eu deixo Jesus de lado, se eu deixo ele no cantinho, eu assumo o controle da minha vida. Eu paro de ser um discípulo, um seguidor, e no final, eu estou seguindo outros mestres. Eu voltei voluntariamente para o império das trevas, porque é lá onde eu comando. Eu deixei de lado o reino do Filho do seu amor e estou falando, Deus, por que o Senhor não me abençoa? Por que o Senhor não muda a minha vida? Aí eu fico imaginando Jesus assim, sem paciência, né? Olhando para a gente, é óbvio que ele não nos deixa sozinho, ele não se irrita, a mão dele está sempre estendida e essa é a boa notícia, que apesar disso tudo, ele é o Deus que hoje está falando com você, que está pronto para recomeçar. Ele é o Deus que hoje está dizendo que te ama e que está de novo perto de você, para que você dê passos pequenos e aumente a velocidade conforme o caminho vá se alongando. Não há outra vida além da sua. Você é um seguidor de Jesus ou você é independente? Você assumiu a sua vida. Se você não está crescendo, é porque você não está seguindo. É porque você não está obedecendo. Eu acho que ficou claro. Talvez seja difícil demais, mas assuma pequenas obediências para crescer. Deixe que Jesus de novo controle a sua vida. Se ele falou, obedeça. Não deixe para amanhã. Não espere o momento ideal, porque ele nunca vai acontecer. Viva para a glória dele. Desafio da semana: devolva o controle da sua vida a Jesus. Você está pronto? O que em sua vida Deus faria diferente? Comece a obedecer, mesmo que seja difícil. Eu fico pensando, irmãos, e eu quero terminar com esse pensamento. Talvez diante de nós tenhamos desafios que pareçam grandes demais. E eles sempre serão. Porque a vida é algo grandioso. E Deus quer que a gente viva ela de maneira grandiosa. Todo desafio que Deus colocar diante de você vai ser grandioso. Porque Ele quer que você viva muito mais do que você está vivendo hoje. Preste atenção nisso. Aceite o desafio, porque quando você vê aquilo que você vai perder, eu quero que você lembre que existem muitas coisas que você não vê e que são muito maiores que você está perdendo por não obedecer a Cristo. A gente não tem ideia do tipo de vida que a gente poderia estar vivendo se a gente tomasse as decisões de segui-lo, por mais difícil que fosse. Quantas vezes, irmãos, a gente perde coisas que são inegociáveis, mas que a gente jamais tinha ideia. Porque a gente não enxerga, mas Deus enxerga. E quando Ele fala assim, coisas loucas do tipo, larga esse emprego, olha, permanece aqui, aceita esse desafio, Ele sabe que a estrada é essa. A gente precisa, de uma vez por todas, decidir se a gente vai confiar nele ou não. O pecado destruiu a tua capacidade de discernir. Para de se enganar. Quando você olha para a sua vida e escolhe as coisas boas, você está escolhendo lixo. Quando Deus fala com você quais são as melhores coisas,
por menor que elas pareçam, quando você começa a vivê-las, elas se tornam grandiosas.